A Floresta do Eco Sombrio. Ricardo, um jovem aventureiro, sempre gostou de explorar lugares desconhecidos, especialmente florestas remotas. Um dia, ele ouviu falar de uma floresta abandonada no interior, chamada Floresta do Eco Sombrio. Diziam que nenhum ser humano deveria se aproximar dela, pois aqueles que tentavam nunca mais eram vistos. Claro, isso só aumentou a curiosidade de Ricardo. Ele não acreditava em superstições, então, ignorando os avisos de moradores locais, decidiu ir sozinho até a floresta. Quando chegou, o lugar parecia comum, exceto pela espessa camada de neblina que cobria tudo, tornando difícil enxergar a mais de 5 metros à frente. Ele se sentiu estranho, como se algo estivesse observando-o, mas ainda assim prosseguiu. Ao caminhar entre as árvores, Ricardo percebeu algo peculiar. Às vezes ouvia sons ao longe, como passos apressados, mas ao olhar ao redor não via ninguém. Pensou ser apenas sua imaginação e continuou avançando. O silêncio predominava, interrompido apenas por seus próprios passos. Após algumas horas de caminhada, ele percebeu que o ambiente estava se tornando cada vez mais denso, e o caminho que antes parecia claro agora estava tomado por árvores tortuosas e arbustos espessos. Quando olhou para trás, não conseguiu mais ver o caminho que havia feito. Ele estava perdido. Ele tentou se orientar pelo sol, mas a densa neblina e as árvores altas criavam uma espécie de túnel que o fazia sentir-se completamente desorientado. Em pânico, ele começou a correr, gritando por ajuda, mas o único som que ecoava de volta era o seu próprio grito. A floresta parecia engolir cada som, como se ela estivesse viva, atenta a cada movimento. E então o medo real começou. De repente, ele ouviu um som suave, quase inaudível, como um sussurro. Você não deveria estar aqui. Ricardo parou, o coração batendo acelerado. A voz vinha de todas as direções. Ele olhou ao redor, mas não viu nada, além de árvores e sombras distorcidas. De repente, algo se movia rapidamente à sua esquerda. Ele virou-se rapidamente, mas não havia nada, apenas o som do vento cortando as folhas. Mas então um barulho mais forte veio do outro lado, e ele começou a perceber que algo estava seguindo-o. Os sussurros aumentavam, misturados com risadas macabras, quase humanas, mas distorcidas, como se fossem ecos de pessoas que nunca deveriam existir. Ricardo começou a correr sem direção, o pânico dominando-o completamente. Suas pernas estavam ficando pesadas, mas ele não ousava parar. Ele podia ouvir passos rápidos atrás dele, como se algo ou alguém estivesse bem atrás dele, perseguindo-o. A sensação de estar sendo caçado o tomava por completo, e a cada curva o som dos passos ficava mais próximos, mais inconfundíveis. Então, ele tropeçou e caiu no chão. Quando se levantou, viu algo horrível. Ao longe, entre as árvores, ele avistou figuras sombrias, movendo-se lentamente em sua direção. Eram formas humanoides, mas distorcidas e flutuantes, como se estivessem metade em carne, metade em sombra. Eles o observavam com olhos vazios e brilhantes. Ricardo não sabia para onde correr. Ele se sentiu paralisado pelo medo, preso em uma teia invisível. As figuras continuaram a se aproximar. Seus passos pesados e ecoantes pareciam sair do fundo da própria terra. Ele tentava se afastar, mas as sombras estavam em todo lugar agora, cercando-o. Ele sentia a presença delas se aproximando, sentia a respiração gelada das criaturas nas suas costas. A neblina aumentava, e as figuras se multiplicavam, como se a floresta estivesse se transformando, tomando uma forma ainda mais ameaçadora. O silêncio, que antes reinava, agora estava quebrado por risos abafados, ecos de algo distante, mas ao mesmo tempo incrivelmente próximo. Ricardo correu até não ter mais forças. Ele se sentou, exausto, sentindo a respiração ofegante e a visão embaçada. Ele olhou para frente e, no meio da neblina, viu uma porta antiga, uma entrada para algo que ele não reconhecia. Ele sabia que estava ali, mas algo dentro dele sabia que não deveria entrar. Mas, sem escolhas, ele foi em direção à porta. O medo de ser pego pelas criaturas era maior do que o medo de enfrentar o desconhecido. Quando ele atravessou a porta, tudo mudou. Ele não estava mais na floresta. Estava em uma sala escura, cheia de móveis antigos e cobertos de poeira. Era como se ele tivesse sido transportado para outro lugar, uma dimensão paralela. E à sua frente havia uma figura conhecida, ele mesmo. O Ricardo do outro lado da sala sorria de forma macabra, com os olhos vazios. Ele se aproximou lentamente, e quando Ricardo tentou falar, sua própria voz não saiu. O outro Ricardo, sem dizer uma palavra, apontou para um espelho sujo na parede. No reflexo, ele viu o que realmente era. Ele não estava ali, mas estava morto,
com os olhos abertos e uma expressão de terror permanente. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o Ricardo original foi puxado para dentro do espelho, como se o vidro tivesse se tornado uma gelatina, uma prisão para sua alma. A última coisa que ele ouviu foi o sussurro: "Agora você pertence à floresta."